Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês e eu poderia começar essa aula dando uma boa e uma má notícia. Qual é a boa notícia, galera? As férias estão chegando. A boa notícia é que a gente está encerrando aqui, ó. Repara que nós vamos trabalhar hoje o seguinte, a sexta semana do volume 4, ou seja, o último PET do quarto bimestre. Qual que é a notícia ruim? A saudade que a gente vai sentir de vocês. Mas fica tranquilo que em 2022 iremos arrumar um jeito de estarmos com vocês. Lembra daquela ideia? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, estaremos juntos. Tá? Por mais que seja difícil, assim como terração para cantar, está chegando a hora, é hora de partir, me dá uma dor no peito, ter que ir embora e deixar vocês aqui, mas a gente promete voltar. Tá? Queria desde já agradecer a galera que foi com a gente até o final. Então vencemos aqui a última semana e vamos trabalhar uma temática curiosa, que seriam os confrontos do fim da monarquia brasileira e o início da nossa era republicana. A gente fala da proclamação da república. Então o tema é bem bacana para a gente poder pensar em algumas, infelizmente, continuidades que permanecem até hoje. Mas antes da gente poder falar disso, tá? Vou estar apresentando pela última vez 2021 para vocês aí, tá? O nosso projeto, o projeto onde eu e vários colegas utilizamos as mídias digitais, as mídias sociais, para levar até você educação de qualidade. Você nos encontra no Twitter, você nos encontra no Facebook, você tem o nosso e-mail, tem contato de WhatsApp, já perguntaram, vai achar no OnlyFans, no Badu, na questão do Tinder, acha em qualquer lugar, mas sem sacanagem, você nos encontra também no nosso Instagram, onde você tem informação muito legal, você nos encontra também no YouTube, aqui no YouTube, claro, você que não se inscreveu, vai lá, porque já estamos aí chegando a casa dos 96 mil e pretendemos virar o ano com 100 mil, 100k. Beleza? Temos aí também a questão das plataformas de música, os podcasts. E a novidade bacana está aí, ó. Vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br. Tudo isso, galera, que vem acontecendo em nossas vidas, só é possível por causa de vocês, que acreditaram e que compraram conosco esse projeto. Beleza? Então hoje eu posso falar para vocês que, para fechar 2021, vamos fazer o que de praxe? A última do ano? Bora lá aí. Roda a vinheta. Bacana, né? Então vamos trabalhar. Galera, a nossa temática então, como a gente falou, olha só, vamos fazer uma apresentação. A abolição da escravatura aconteceu no Brasil em 13 de maio de 88. Beleza, galera? Quando você fala 13 de maio, por meio da Lei Áurea, sendo resultado da resistência dos escravos e da mobilização popular. Repara que o Brasil é o último país do Ocidente a de fato acabar com a escravidão. Mesmo que em vários senhores já tivessem dado legalmente a libertação para os seus cativos, para os seus escravizados, legalmente não era um projeto. E isso se torna real com 3 de maio. A abolição da escravatura foi o resultado de um processo de luta popular. Então isso é muito bom, porque a gente fica sempre assim, parece que havia só interesse econômico da Inglaterra, porque a Inglaterra queria ampliar o seu mercado consumidor. Recomendo demais, quem não assistiu, assista lá Dr. Gama, que conta a história de Luiz Gama, um filme fantástico. Então a gente não pode reduzir a ideia de que, por exemplo, a abolição é uma questão só do interesse econômico. Houveram lutas populares que contou com a adesão de parcelas consideráveis da sociedade brasileira, além de ter sido marcado pela resistência dos escravizados. Quem nunca ouviu falar sobre os quilombos, a capoeira, sobre as fugas, os infanticídios, suicídios, o próprio sincretismo religioso deixa claro que os escravizados não estavam satisfeitos. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, como a gente acabou de falar. O fim do uso da mão de obra escrava em nosso país não foi resultado do humanismo ou da benevolência da família real brasileira. Por quê? Parece que é um presente dado por Dom Pedro, no caso da sua filha, a princesa Isabel, porque o Dom Pedro não estava no Brasil, quando então isso foi de forma oficializada. Conforme muitas pessoas acreditam. Mas aconteceu porque um grande número de pessoas de nossa sociedade mobilizou-se para forçar o Império
a pôr fim ao trabalho escravo. Você tem as chamadas sociedades abolicionistas, que abrigavam escravizados foragidos, juntavam grana para comprar a liberdade. Tá? A abolição da escravatura no Brasil aconteceu por meio de resistência, realizado pelos próprios escravizados ao longo do século XIX. Adesão de parte da nossa sociedade à causa por meio de associações abolicionistas e pela mobilização política dos defensores do abolicionismo. Joaquim Nabuco, Castro Alves, o próprio Luiz Gama. Então você tem pessoas que de certa forma compram essa ideia. Além disso, havia a questão dos novos padrões civilizacionais, que é uma coisa que é muito ruim, porque a gente começa a copiar da Europa, galera, aquela vibe negativa do branqueamento da população. Uma das justificativas que os europeus usavam para quê? Para dominar a África e a Ásia, era a ideia de você embranquecer, de você trazer a civilidade. Então isso também vem por quê? Porque você começa a trazer para cá, quando você fala dos novos padrões civilizacionais que estavam surgindo e que condenavam a prática do trabalho escravo. Isso colocava o Brasil numa posição vexatória internacionalmente, mas ao mesmo tempo não impedia a chegada dos imigrantes aqui, sendo que muitos desses imigrantes ocupavam o local dos escravizados. Beleza? Então quando você fala, por exemplo, sobre a Lei Áurea, ela realmente é um marco, mas assim, você não pode reduzir a luta nessa lei apenas. Beleza? Vamos lá, galera, olha só. O fortalecimento do abolicionismo fez com que algumas leis fossem aprovadas no parlamento brasileiro. Repara o seguinte, galera, que quando a gente vai falar de leis, você tem um cronograma aí. A lei do ventre livre, né? Essa lei determinada falava o seguinte: em 1871, tá? Em 1871, falava o seguinte, que todo filho de escravo nascido após 71 seria considerado livre, cabendo ao dono do escravizado dar sua liberdade com 8 anos de idade, recebendo indenização, ou com 21 anos de idade, sem que recebesse qualquer indenização. E também, agora galera, engraçado, né? O menino nasce livre, mas o pai o que é? Escravizado. E a mãe? Escravizada. Então o moleque está livre para quê? Tá? Você fala, nossa, piada. E olha a outra aí, galera. E também pela lei do sexagenário, a famosa lei Saraiva-Cotegipe, que ela falava o seguinte, que em 1885, olha que bonito, gente, todo escravizado que tivesse mais de 60 anos de idade estaria livre. Livre para quê? 60 anos. E detalhe, você não está completamente livre, porque você ainda tem que prestar serviços indenizatórios por mais 3 anos. Você está livre, mas você é obrigado a trabalhar mais 3 para pagar a indenização ao seu senhor. Gente, e aqueles que chegavam a essa idade, já estavam um caco. Então ambas as leis atendiam demandas importantes para os escravocratas. A demanda por indenização aos cativos, seja por meio do trabalho compulsório, seja por meio de um valor específico, que garantiam sua liberdade, e o enfraquecimento temporário dos movimentos abolicionistas. A lei do sexagenário, conhecida por nós como a gargalhada nacional, foi encarada pelos abolicionistas da época como uma verdadeira derrota para a causa, porque, gente, é absurdo, né? Você considerar isso, os caras vêm lutando e o cara vem falar dessa lei, que o cara com 60 anos ainda tem que trabalhar mais 3 para garantir a libertação. Então a década de 1880 foi um momento de grande agitação política e a abolição do trabalho escravo foi a pauta que agitou a sociedade brasileira. O movimento abolicionista tinha ganhado uma força muito grande e a causa foi abraçada por inúmeros grupos de nossa sociedade. As associações abolicionistas espalhavam-se pelo país e atuavam em diversas frentes, legais e ilegais, à luz da legislação da época. Desde o começo do século XIX, o Brasil era pressionado pela Inglaterra para proibir o tráfico negreiro. Porque, repara, as pessoas vão falar assim, poxa, 1871, a lei do quê? Do ventre livre. Show de bola? Todo filho de escravizado está livre. 1885, a famosa lei do sexagenário, a Saraiva-Cotegipe, sexagenário. Tá? Aí muita gente fala, em 1888 vem a Lei Áurea, mas muita gente não entende que lá em 1850, no mesmo ano que foi criada a famosa Lei de Terras, que é uma covardia, beleza? Foi criada essa lei aqui, ó. O que aconteceu? A Inglaterra botou pressão e você em 1850 você irá proibir, tá, a ideia do famoso tráfico negreiro. Por quê? Porque de certa forma a Inglaterra começa a botar uma pressão.
E aí a galera acaba adotando essa ideia. Então Eusébio de Queiroz foi o cara que vai criar a lei que vai o quê? Que vai proibir o tráfico. Então vejam que não é uma coisa que a gente imaginava, porque você proíbe o tráfico em 1850 e só 48 anos depois, ou melhor, desculpa, o professor de história não sabe fazer conta, só 38 anos depois é que você tem oficialmente a Lei Áurea. Tá? Mas então você percebe o seguinte, que o processo legal ele tira um pouco o brilho da luta dessas associações. Beleza? Bora lá? Então vem comigo, galera. Em 1885 foi promulgada a Lei dos Sexagenários. Como a gente falou, né? Os historiadores consideram ela como a verdadeira gargalhada nacional. Por quê? Gente, o escravo quando chegava a 60 anos ou mais, ele estava prestes a ser enterrado. Olha essa charge que fala. Fala, filho, ó, você tem 60 anos, você está livre para quê? Livre para morrer. Tá? É uma lei que, de certa forma, é o seguinte, ela realmente ela vai contra o processo. Por quê? Também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, essa lei determinava que os escravos com mais de 60 anos seriam libertos e que, como forma de indenização, trabalhariam por mais 3 anos para o seu antigo senhor. Essa lei enxergada pelos historiadores, o que o texto fala? Ganho legítimo? Pelo contrário, ela é um retrocesso. Uma medida reformista dos escravocratas com o intuito de retardar o avanço do abolicionismo do Brasil. Gente, na verdade é o seguinte, o que eu estou deixando claro aqui? O que eu quero? Repara, presta atenção, a ideia de você ganhar tempo. Tá? Vejam vocês aqui, você falou, opa, por que a letra C está errada? Um mecanismo para encarecer o preço do escravo? Gente, pelo contrário, você está ganhando tempo. O resultado de uma negociação realizada entre políticos e ex-escravos abrigados em um quilombo? Não. O resultado da pressão internacional, essa pressão internacional vai acontecer em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Então a letra B de bem certa é aquela que nos atende. Por quê? Porque você está ganhando tempo para de fato que nos tornarmos o último país a acabar com a escravidão. Show de bola, galera? Letra B de bem bom, bem certo. Beleza? Bora lá. Número 2. Questão do TJ de Santa Catarina. Se você fosse fazer o TJ, aposto que você não erraria. No Brasil, as primeiras leis anti-escravistas foram assinadas a partir de meados do século XIX. A lei que extinguiu o tráfico negreiro no nosso país, decretada em 1850, foi... Olha aqui, galera, ela recebe até um nome do nosso do criador da lei. Lembra? 1850, a pressão inglesa, ela vai falar do que? A famosa Lei Eusébio de Queiroz. Tá? O que é a Lei Visconde do Rio Branco, galera? Visconde do Rio Branco é a lei do ventre livre. Beleza? Só para a gente poder lembrar aqui. O que é a lei do tráfico de Bill Aberdeen? Era a lei que foi criada na década de 40, que dava à Inglaterra, moçada, o direito dos ingleses em fiscalizarem navios suspeitos. A Lei Saraiva-Cotegipe, todo mundo vai lembrar, que é a famosa lei do sexagenário, beleza? De 60 anos, tá? E a Lei Áurea é aquela lei que, de certa forma, abole, tá? Em 13 de maio de 1888, você oficialmente vai estar extinguindo isso. Então tem aqui a Lei Eusébio de Queiroz. Show? Tá aí o criador, você está vendo aí do lado o criador da lei que extingue o tráfico negreiro. Beleza? E a questão número 3, a nossa saideira. Sobre a lei de terras, você fala, mas Matheus, o que é a lei de terras que o texto não fala? No mesmo ano que foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, a lei de terras é o seguinte, galera, como eu comecei a perceber a chegada de muitos imigrantes no Brasil, tá? O governo estabeleceu o seguinte, porque até então as terras elas eram passadas através de doação, beleza? Então você podia doar, o cara trabalhou para mim durante muito tempo, então assim, algumas terras públicas elas eram conseguidas pelos trabalhadores, pelos pequenos e médios, através de doação. Então, quando o governo estabelece a lei de terras, ele estabelece que as terras públicas só seriam adquiridas agora pelo trabalhador através do quê? Através do dinheiro. Então, é uma lei que, infelizmente, galera, ela vai ferrar muito o imigrante, porque os imigrantes vieram para cá em busca de um sonho e acabaram se deparando com uma realidade não muito favorável. Por quê? Porque se eu consigo trabalhar com a ideia de que eu só adquiro terra mediante a pagamento, o pequeno e o médio produtor tem condição? Não. Então o que você faz? Esse problema aí, porque você começa a trabalhar com a ideia de terra para todos, olha essa charge, a terra do meu tetravô, tataravô. Então se você fala assim, olha, só adquire terra mediante a pagamento, o pobre não tem e o rico que já tem parece bom, xibom, xibom, bombom. O de cima sobe, o de baixo desce.
Então o que é isso, galera? Foi uma política criada pelo governo de Deodoro. Você fala, pô, Deodoro da Fonseca? Isso aqui foi lá na República. Nada a ver, tá? Beleza, galera? Deodoro vai ser de 1889 a 1891. A lei de terras foi uma estratégia política da elite brasileira, show, em que a terra passou a ter valor de compra e de venda para impedir o monopólio de muitas terras nas mãos dos ricos fazendeiros. Pelo contrário, ela veio para quê? Para garantir o monopólio, porque o cara que já tem, ele compra e fica mais fácil, tá? Foi uma lei estabelecida pela elite brasileira em que as terras passaram a ter valor de compra e venda para impedir que trabalhadores assalariados, que são basicamente os imigrantes que estão chegando no Brasil agora, show de bola, galera, são esses imigrantes, tivesse acesso a elas e gerasse concorrência com os grandes fazendeiros. Então você fala, opa, essa aqui bem me atende, beleza? Por quê? Porque de certa forma eu acabo quebrando um pouco a perna do imigrante. Foi uma política reformista praticada pelo imperador brasileiro Dom Pedro I, já começa errado, porque em 1850, você vai lembrar, pô, Dom Pedro I ele fica no poder de 1822 a 1831. Se a lei de terra é 1850, então o correto seria aqui Dom Pedro II, que decretou que as terras seriam adquiridas através da compra e não de posse, ou da prática das sesmarias. Então até aqui estaria certo, mas o problema é que nosso Dom Pedro não é o correto. Foi uma lei estabelecida pelo governo da época, em que as terras passaram a ter valor de compra e de venda para aumentar o valor ainda mais, gerando grande concorrência dos grandes fazendeiros. Não há grande concorrência. Você quer trabalhar com a ideia do quê? Do monopólio. Então, como a gente falou, né, galera? Olha só, tá? A gente tem aqui a letra C de anos, tá? Para a gente poder, então, fechar com chave de ouro. Galera, mais uma vez, meu muito obrigado. Gente, meu beijo para vocês. Obrigado pela participação e, claro, não podia me despedir sem deixar o nosso recado. Valeu, galera, por tudo e a gente se encontra por aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.